Neymar evolui em recuperação de lesão. Também Carlo Ancelotti confia que o Brasil pode conquistar o Hexa. E por fim, Igor Thiago é fortemente cobrado na seleção. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui no Nação FC. Então antes de nós partirmos para notícias, veja aí se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva, deixa o seu gostei. Se você puder, vamos hypar esse vídeo, comenta bastante também, a gente gosta de saber a sua opinião. E não esquece de ativar as notificações. Afinal de contas, nós temos vídeos literalmente todos os dias para você, somente com o melhor do mundo do futebol. Dito isso, vamos direto para as notícias. E aí, torcedores, beleza? A seleção brasileira segue se preparando para a Copa do Mundo de 2026. E Carlo Ancelotti já começou a mostrar que não tem medo de mexer na equipe. No treino mais recente, o treinador italiano testou mudanças importantes no time titular e chamou a atenção principalmente por duas situações: a presença de Lucas Paquetá em um papel de destaque e a cobrança forte em cima de Igor Thiago. Isso mostra muito sobre o que Ancelotti quer construir nessa nova fase da seleção. Durante a atividade, o treinador trabalhou um time mais ofensivo e com maior intensidade na marcação. Paquetá apareceu mais livre no meio-campo, participando da criação das jogadas e se aproximando bastante do ataque. Já Igor Thiago foi observado o tempo inteiro pelo técnico italiano. Segundo informações do treino, o Ancelotti interrompeu diversas vezes a atividade para corrigir posicionamento, movimentação e pressão sem bola do atacante brasileiro. E isso pode ser visto como um ótimo sinal. Quem acompanha a carreira de Ancelotti sabe que ele costuma cobrar mais justamente dos jogadores em quem acredita. O treinador sempre gostou de atacantes que participam coletivamente do jogo, ajudam defensivamente e entendem o funcionamento tático da equipe. E Igor Thiago parece encaixar exatamente nesse perfil. O atacante vive a melhor fase da carreira no futebol inglês e chega à seleção brasileira cercado de expectativa. Nos últimos anos, a seleção sofreu bastante tentando encontrar um centroavante confiável. Agora, Igor Thiago surge como uma alternativa interessante, principalmente pela força física, movimentação e capacidade de pressionar a saída de bola adversária. Enquanto isso, Lucas Paquetá também parece ganhar moral com Ancelotti. O meia foi testado ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães, em um trio que mistura marcação, intensidade e qualidade técnica. E talvez esse seja o grande objetivo do treinador italiano, dar mais equilíbrio para o meio-campo brasileiro. Bom, nós estamos de olho aqui e qualquer novidade nós corremos aqui para contar para você. Diante de tudo isso, o que você acha desse protagonismo a mais de Igor Thiago e de Lucas Paquetá? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários. Faltando poucos dias para a estreia oficial do Brasil na Copa do Mundo de 2026, os bastidores da seleção ganharam um novo contorno com declarações fortes de nosso comandante. O técnico Carlo Ancelotti, desde o primeiro dia em que assumiu o cargo, deixou uma meta muito clara: reconquistar a hegemonia mundial e trazer o cobiçado Hexa para o Brasil. Recentemente, um registro de bastidores revelou qual é a verdadeira fórmula do treinador italiano para alcançar esse objetivo. E olha, ele confia realmente que o Brasil tem condições de conquistar o Hexa. No documentário Vai Brasil, produzido e disponibilizado pela Globoplay, o público teve acesso a um dos primeiros e mais importantes contatos de Ancelotti com o elenco da seleção brasileira, ainda nas dependências da Granja Comari. E durante essa reunião de alinhamento, o experiente treinador italiano fez questão de estabelecer a espinha dorsal da sua filosofia de trabalho. Para Ancelotti, levantar a taça da Copa do Mundo exige a combinação exata de dois fatores inegociáveis. O primeiro deles é o talento natural, algo que ele reconheceu prontamente estar presente em abundância no grupo de jogadores convocados. Mas a grande ênfase do seu discurso recaiu sobre a segunda chave do sucesso, o que ele definiu de forma contundente como sacrifício, altruísmo, boa atitude e, acima de tudo, um profissionalismo irretocável. A mensagem transmitida pelo comandante foi direta e não deixou margem para duas interpretações. Em suas próprias palavras, Ancelotti cravou a seguinte tese para os atletas: com muito talento e zero atitude não se ganha. Com zero talento, mas muita atitude e sacrifício também não se ganha. Bom, essa visão pragmática reflete exatamente a cultura de trabalho que o italiano construiu ao longo de décadas empilhando troféus no exigente futebol europeu.
E o objetivo de Ancelotti é implementar na seleção brasileira o mesmo equilíbrio entre a qualidade técnica refinada, característica do futebol brasileiro, e o nível de comprometimento tático e coletivo que não permita negligências. Um recado claro ao grupo de que a individualidade e as jogadas de efeito precisam estar obrigatoriamente a serviço do desempenho geral da equipe em campo. Com essa mentalidade rigorosamente estabelecida nos bastidores, a seleção brasileira agora se concentra na reta final da sua preparação física e tática, e o cronograma aponta para um último e decisivo teste antes do início oficial da competição. Nesse próximo sábado, dia 6 de junho, o Brasil entra em campo para enfrentar a seleção do Egito, e o amistoso será realizado já em solo norte-americano, e vale ressaltar que, conforme confirmado pela CBF, o grupo viajou para esse compromisso sem a presença de Neymar, que não seguiu com a delegação para focar em seu tratamento, e logo após esse confronto preparatório, todas as atenções se voltam para o grande dia, a estreia da Copa do Mundo de 2026, que está agendada já para o sábado seguinte, dia 13 de junho. E o principal desafio rumo ao Hexa será contra a forte seleção de Marrocos, no imponente MetLife Stadium em Nova Jersey. Então a comissão técnica trabalha intensamente para alinhar as últimas peças e garantir que o elenco entenda completamente essa exigência, com o talento aliado ao sacrifício coletivo em campo. E agora a gente passa a bola aí pra você. O que você achou da filosofia de trabalho implementada por Ancelotti? Acredita que esse choque de realidade aí sobre atitude e profissionalismo era o que faltava pra seleção brasileira voltar a vencer a Copa do Mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Converse com a gente aí sobre o que você pensa sobre o caminho do Brasil daqui pra frente. Em conclusão desse vídeo, a novela envolvendo Neymar e a seleção brasileira ganhou um novo capítulo. Depois de muita preocupação por causa da lesão na panturrilha, o camisa 10 está cada vez mais próximo de voltar aos treinamentos com o grupo comandado por Carlo Ancelotti. E a notícia já começou a animar completamente a torcida brasileira. Segundo informações mais recentes, Neymar pode retornar às atividades em campo já na próxima segunda-feira. A recuperação vem evoluindo bem e a comissão técnica acompanha tudo diariamente para evitar qualquer risco de agravamento da lesão. Mas calma, porque existe um detalhe importante nessa história. Apesar da evolução física, a presença de Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo ainda é considerada improvável. O planejamento atual da seleção é preparar o craque para estar em condições ideais no segundo compromisso do Brasil no torneio, diante do Haiti no dia 19 de junho. Sinceramente, isso mostra que Ancelotti e a comissão técnica não querem correr nenhum tipo de risco. A seleção sabe que Neymar continua sendo um dos jogadores mais decisivos do elenco. Mesmo cercado por críticas nos últimos anos, o camisa 10 ainda é tratado internamente como uma peça fundamental para o sonho do hexacampeonato. E talvez esse seja justamente o maior desafio dessa Copa, conseguir ter Neymar saudável nos momentos decisivos. Porque qualidade técnica ninguém discute, mas quando está fisicamente bem, Neymar muda completamente o nível ofensivo da seleção brasileira. Ele chama a marcação, cria espaços, decide jogos difíceis e ainda consegue assumir a responsabilidade nos momentos de pressão. Só que ao mesmo tempo, a questão física virou uma preocupação constante na carreira do jogador. Nos últimos anos, Neymar sofreu com várias lesões importantes, principalmente em momentos decisivos por clubes e seleção. E agora, às vésperas de mais uma Copa do Mundo, o cuidado está sendo redobrado. E isso também explica por que Carlo Ancelotti vem testando tantas alternativas ofensivas nos treinamentos. Nos últimos dias, o treinador italiano trabalhou formações como Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Igor Thiago, ganhando mais protagonismo. A ideia é criar uma equipe forte coletivamente, sem depender exclusivamente de Neymar. Mas claro, com Neymar disponível, o cenário muda completamente. Enquanto isso, o departamento médico segue monitorando diariamente a recuperação da lesão na panturrilha. O retorno aos treinamentos deve acontecer de forma gradual, respeitando limites físicos e evitando qualquer tipo de recaída. A expectativa é que Neymar participe primeiro de atividades leves com bola, depois aumente a intensidade física até voltar totalmente ao grupo principal. Nós estamos de olho aqui e mais informações a gente traz aqui pra você. E você também tem que fazer a sua parte, né? Que é comentar bastante, deixar o seu gostei e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol.